E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Renan, sócio da MFL Advogados, e a gente está aqui hoje para mais um momento com vocês de bate-papo, de conversa, super descontraído para falar de negócio, de direito e de muita coisa. Tô aqui com o Vini, meu sócio. Fala aí, Vini. Fala, pessoal, beleza? E tô com um cara aqui mais do que especial, que é o Henrique, CEO, dono da Grape Brand, não tem jeito. Fala aí, Henrique. E aí, galera? Pô, Branding. É isso aí. Prazer demais estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Vai ser uma honra trocar ideia com vocês, porque além de meus clientes, são grandes amigos, grandes parceiros, assim, pro meu negócio também. É isso aí. E essa marca bonita que vocês estão vendo aqui na televisão, a MFL Advogados, foi criada, né, pelo próprio... O próprio autor está aqui presente, né? Henrique Loss, não tem jeito. Ele simplesmente substituiu uma logo que a gente fez no início, que pagamos apenas R$150. Uma mulher que a gente nunca viu na vida. Aquele tipo golpe do Instagram, né, que a gente olha e fala... Deu. Entrou. E hoje a gente tá aqui, né? Reformulação, né? A gente fala de visão, posicionamento agora. Tá certo, é outra coisa hoje em dia, não tem como comparar não, cara. É, mas vamos lá, gente. A gente tem muito tema legal para estar falando aqui hoje e eu queria começar com vocês, entrando nesse meio empresarial, que eu acho que é um tema que todo mundo vive aqui, né? Cada um na sua área de atuação. E primeiro, fala aí, Vini, o que você vê hoje como um grande desafio para os empresários hoje, que você observa, seja como advogado ou também como empresário, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito nisso, né? Ah, não, advogado é advogado. Mas não, advogado também é uma empresa. Então a gente também tem a visão de como o empresário olhando para os nossos clientes e também olhando para nós mesmos, porque nós somos também empresários. Fala aí, Vini. Cara, então, falar um pouco dessa área é uma coisa que mexe um pouco comigo, porque eu tenho outras empresas, né? Então, o que eu tô falando, eu tô me criticando também. Uhum. Porque o empresário, ele tem aquela mentalidade de tentar fazer tudo sozinho, porque se ele, por exemplo, se ele não contratar o Henrique, no final do mês o lucro é maior. Então todo gasto que ele reduzir, ele no final do mês vai ter uma recompensa que vai sobrar mais dinheiro, na teoria, né? Com certeza. Só que isso só funciona na teoria, porque na prática, quando você vai olhar através de uma ótica diferente, quando você tem uma empresa estruturada, com setores estruturados, com um serviço estruturado, com o que você sabe o que você vai fazer, o que você está entregando, você sabe qual que é a sua meta no final do mês, você sabe tudo que vai acontecer, a sua empresa tende a crescer a cada mês. Enquanto o empresário que está com a cabeça fechada, que eu não tenho que contratar, porque se eu fizer tudo, vai ficar mais barato, eu vou enfiar mais dinheiro no meu bolso, enquanto esse empresário está aqui. E o outro empresário que está com a cabeça aberta, não, eu tenho que separar, eu tenho que setorizar minha empresa, eu tenho que contratar um serviço jurídico para alavancar minha empresa. Esse empresário está num nível no mercado totalmente diferente. Você pega as grandes empresas, você não vai ver uma empresa que cresceu absurdamente só com um cara, eu fiz tudo. Não tem essa empresa, não tem. Pode ter a ideia que juntou com uma outra pessoa que falou bem assim, a gente precisa fazer isso. Agora, o cara que ele vai subindo sozinho, ele sobe até um degrau. Só que depois ele não consegue mais. Não consegue, porque ele precisa de ajuda, ele precisa alavancar, ele precisa ter um start ali para conseguir mudar. Só que ele não muda exatamente por essa mentalidade da cabeça fechada. O primeiro exemplo que você deu é aquele cara que ele acha que ele vai crescer reduzindo o custo só, né? Só que ele nunca cresce. Porque para você crescer, você tem que investir na empresa. Então, às vezes o cara tem que abrir mão disso, né? Se passar por um certo desconforto de investir uma grana maior, porque só assim ele vai conseguir para um próximo nível e conseguir alavancar esse negócio, né? Então, isso é muito comum hoje, cara. Tem muito aquela premissa também que muita gente quer ficar rica antes da empresa ficar rica. Exatamente. Então, não, eu vou pegar um dinheirinho aqui a mais porque sobrou mais um pouquinho, prefiro eu fazer esse trabalho do que terceirizar para alguém. Só que no final a pessoa tá matando a empresa ao invés de estar, na verdade, alavancando ela. Então, acho que um ponto interessante que você trouxe que a gente pode, talvez, trazer esse novo bate-papo aqui é a organização, que eu vejo que a falta de organização dentro das empresas, isso seja na área jurídica, na área comercial, na área do marketing, do branding. Por exemplo, a MFL no início ela não tinha a visão que hoje a gente tem de posicionamento. E muito porque a nossa ótica de visão acerca do que era, por exemplo, um brand era muito limitada. Na verdade, eu nem sabia o que era. Eu imaginava que... Só um parênteses aqui rapidinho.
a ótica que o Henrique trouxe para o nosso escritório já fez a gente ganhar vários clientes pela narrativa que a gente fala com as pessoas. Porque dentro do projeto do brand, com o Henrique, a gente conseguiu ver a dor principal do empresário que a gente busca, que é o nosso foco. Exatamente. Então, todas as reuniões que a gente faz, raramente a gente não fecha um cliente, porque a gente fala e ele sabe o que a gente está falando e ele sabe o que ele está sentindo. Então, a gente fala exatamente o que ele precisa ouvir. Então, esse processo que a gente fez foi muito importante, porque antes a gente fazia uma reunião totalmente diferente. Hoje, o nosso foco é totalmente diferente. Antes a gente preocupava com valor. Porque ele não vai fechar porque tá muito caro. Você leva pro preço. Hoje em dia a gente nem comenta de valor mais. A gente comenta sobre o problema e o cara já não tá nem mais preocupado com o valor porque ele tá investindo na empresa. Então ele pensa Exatamente. Legal. E essa falta de organização, seja ela em qual área for, ela vai afetar de fato o negócio do cara. Então, se ele, por exemplo, olhando pro nosso lado aqui do jurídico, se ele não tem um bom corpo lá que auxilia ele ao fazer bons contratos ou cuidar da parte mesmo ali operacional no jurídico da coisa da empresa, em algum ponto a empresa dele vai falhar. Às vezes em não fazer uma atividade assim assado de um jeito, ou não prestar atenção em como ela está recolhendo um imposto tal na área tributária, ou às vezes o cara é desleixado na hora de contratar uma pessoa e aí contrata como achando que é prestador de serviço, aí depois o cara entra na justiça, processo. Então, a falta de organização hoje no meio empresarial, eu vejo que é o principal ponto para um perecimento das empresas, né? Ou seja, a empresa não consegue se organizar porque ou o cara ele é centralizador demais, ou ele não tem o conhecimento que ele precisa ter e ele acaba afundando o negócio dele. Aí, continuando o exemplo que eu estava dando, lá no nosso escritório, a gente não tinha essa visão do que a gente poderia influenciar os nossos clientes e os nossos espectadores através do nosso posicionamento. Então a gente pensava muito, importa a gente ter uma logo e um papel timbrado, né? Que é o que se utiliza no direito, né? A logo e o papel timbrado para fazer a petição e tá tudo certo. Só que quando a gente entendeu o que o projeto de brand, né, que é o posicionamento como um todo da marca, poderia nos oferecer, e a gente foi entendendo isso durante o processo, né? A gente no início ficava, mas o que é plataforma de marca? O que é valor? O que é cada item desse? E aí, com o tempo, a gente foi entendendo e hoje a gente vê como algo assim indispensável. Tanto que, quando eu penso, às vezes, se eu tivesse uma segunda empresa, qual que ela que seja, acho que a primeira coisa que eu faria é falar, não, peraí, então, se eu tenho uma segunda empresa, vamos fazer o que a marca né? Depois a gente correr atrás. Acho que você vai poder falar muito melhor da gente sobre isso. Fico muito feliz, cara, de ouvir isso de vocês. E a sua questão, né, que você abordou aqui, qual é a dificuldade do empresário e tal, eu vejo que muitos empresários, eles não têm uma intencionalidade no negócio. Então ele cria o negócio meio que de qualquer forma, vou vender isso aqui. Só que ele não sabe que existem muitas outras empresas que vendem a mesma coisa que ele. E às vezes do lado da empresa dele, do outro lado da rua, tem uma empresa vendendo a mesma coisa. Então, como que o cliente vai escolher o negócio dele, o produto dele, o serviço dele, ao invés do concorrente? Então, às vezes o cara não pensa nisso. E o posicionamento da marca, né, que a gente faz, é exatamente isso. É você olhar para os seus concorrentes, você ver qual contexto que o seu negócio está e você definir de forma intencional por que as pessoas têm que te preferir. Então, vocês escolheram esse caminho da liberdade empresarial. É o que vocês pregam, né, como advogados. Então, os empresários que têm essa dor de tipo assim, cara, eu tô amarrado no meu próprio negócio, eu não consigo tirar umas férias ou ter um descanso porque o meu negócio desanda. Esse cara vai identificar com vocês que são advogados que entendem essa dor. Então, outros escritórios de advocacia podem ter outros posicionamentos e falar sobre outras coisas, né? Então, isso é muito importante, cara, porque eu vejo que talvez o maior desafio hoje para o empresário é criar diferenciação para o negócio dele. É realmente você perguntar para ele e falar, mas por que eu tenho que comprar de você ou do seu concorrente? Aí ele vai falar, não, porque eu sou mais barato. Ninguém quer responder isso, você não quer ser o mais barato. É tipo aquela coisa, qual que é o seu diferencial? Ética, né? Cultura, qualidade. É genérico isso, né? Então ninguém entende nada. Agora, quando você tem um porquê verdadeiro, né? Pô, eu quero comprar deles, quero fazer o serviço com a MFL, porque eles entendem que a minha maior dor no meu negócio hoje é essa. E ninguém entende isso, só eles. Então tem que fazer com eles. É quanto? Vocês cobram? É X? Eu vou pagar então. Entendeu? Então você sai dessa conversa de preço e você passa a ter uma conversa sobre preferência, né? Que o cliente ele prefere vocês, e não só porque é mais barato, né? Então isso é muito massa. Outro ponto que eu acho que é muito importante também trazer, que na conversa que eu já reparei, é a burocracia, que eu vejo que o empresário, ele
por uma cultura do próprio brasileiro na hora de acessar um serviço público, até acessar um serviço privado, é muito burocrático. Então, olhando, por exemplo, para a nossa ótica aqui, às vezes o advogado ele usa uma linguagem muito inacessível para o cliente. Ele fala de um jeito difícil, de um jeito que o cliente não vai entender, ou às vezes ele utiliza de metodologias para passar um orçamento, ou para, às vezes, fechar um contrato, e o cara não vai entender. Porque você pode estar acessando um empresário, às vezes, que é um cara super letrado, entendido, tem conhecimento, mas pode acessar, às vezes, um empresário que é do meio agro, por exemplo, que é um cara muito mais simples. Muitas vezes esse empresário nem alfabetizado porém é um cara que sabe muito do negócio dele, sabe viver o negócio e fazer o negócio acontecer, porque o empresário de sucesso é aquele que sabe botar o negócio para girar na prática. Sim. Então, se a gente não tem uma linguagem para desburocratizar, facilitar o entendimento da linguagem, às vezes na forma de prestar o serviço, isso não vai trazer o empresário para perto da gente, se a gente manter essa cultura. Isso então, cria lacuna, né, entre vocês. Então eu acho que essa é uma lacuna, por exemplo, dentro do direito, muito grande nessa parte de linguagem. Muitas vezes, na hora de explicar uma coisa, eu fico tentando como é que fala? Quando a gente faz policiar. E aí eu fico me policiando para poder verificar se eu tô falando de um jeito difícil, porque às vezes a gente fala, cara, traduz aí. E é natural pra vocês. Fala português, entendeu? É natural, é do segmento de vocês isso. Sim. Mas isso é a questão. É natural do segmento se a gente estiver dentro de uma audiência e estiver falando com o juiz. Agora, a gente falando diretamente com o nosso cliente, não tem necessidade disso. E essa questão da burocracia, ela vem muito do atendimento também. A gente tem alguns clientes lá que a gente passa o nosso telefone pessoal. Se quiser ligar, pode ligar. Porque a gente tem um telefone empresarial, mas se tiver uma necessidade, quiser ligar diretamente pra gente, pode ligar também, sem problema nenhum. Sim. Então, tipo assim, já teve vezes de acontecer problema numa empresa igual recentemente aconteceu. O cara me ligou 10 horas da noite e eu atendi. Aí, pô, velho, desculpa, eu te liguei aqui, mas, pô, nem sabia que você ia atender, era só pra ficar registrado. Pô, isso acaba acaba agregando valor pra gente. Porque a cultura da advocacia, na teoria, é ser aquele negócio lento, porque, na teoria, a justiça, ela trabalha de uma forma mais lenta exatamente por ser uma coisa que é muito procurada, né? Tem muito processo, tem muito andamento, então acaba que fica um pouco demorado mesmo. Mas a cultura do advogado acaba acompanhando o serviço judicial, só que isso não pode acontecer. Não. Apesar de que, dentro da justiça, a gente tem alguns processos que são mais lentos, dentro do nosso atendimento, a gente precisa ser rápido. A gente precisa prestar um apoio que o cara vê na gente. Eu não sei fazer isso, eu preciso da sua ajuda. Não é ver uma ligação, por exemplo, e não retornar, ou ver uma ligação de noite e não atender. Querendo ou não, igual a gente começou a falar aqui, a gente é um escritório de advocacia, mas também a gente é uma empresa, a gente é empresário. Sim. E uma ligação que eu perco aqui, às vezes eu estou perdendo a negociação com o cliente, ou até mesmo a relação que eu tenho com o cliente. Então, a gente tem que sempre colocar isso à frente, porque exatamente é contra essa cultura dessa advocacia arcaica que a gente luta, né? E o que você falou sobre agregar valor, eu acho muito interessante, cara. Porque às vezes a pessoa tá com dificuldade de vender o serviço dela, o produto. A primeira coisa que ela pensa é, pô, acho que tá caro, vou baixar o preço. Só que a maioria das pessoas não pensa o que é o caminho correto, que é o quê? O que eu posso fazer para elevar a percepção de valor das pessoas sobre isso e elas comprarem. E que foi o caminho que vocês fizeram, né, com esse trabalho de posicionamento. E isso é muito comum, cara, porque não existe essa questão de caro ou barato, isso é muito relativo. Sim. Isso depende da opinião, da percepção da pessoa. Borelli, por exemplo, eu pago rindo, tá? Então, os R$27,50 da casquinha eu pago sem pesquisar. Refrigerante. Exato. A mesma coisa, refrigerante tem refrigerante de R$2, mas todo mundo, na maioria, compra Coca-Cola Guaraná, que é o mais caro. Então, e você pode ver que, normalmente, a Coca-Cola não reclama e esse pessoal vende mais barato. Pode vender, né? Ele compra a empresa. É isso aí, exatamente isso. Cara, às vezes você quer vender um serviço, sei lá, você vai vender um contrato de R$1.000 pro cliente. Aí ele acha caro, mas ele tem um carro de R$200 mil, ele tem um iPhone 15 Pro Max. Você acha que esse cara, ele realmente não tem dinheiro? Claro que não, ele tem dinheiro, só que ele tá vendo mais valor no celular dele do que no seu serviço. Então o que você pode fazer no seu serviço
para você demonstrar para ele que você é um investimento que vai gerar mais retorno do que ele gastar esse dinheiro num carro, gastar esse dinheiro num outro equipamento, entendeu? Porque o empresário ele tem essa visão, tudo que ele está fazendo é investimento, tem que ter retorno. Então, se eu vou contratar um serviço jurídico, deixa eu ver como é que é o escritório deles, como é que é a aparência deles, como é que é a rede social deles. Se eles parecem um investimento que vai me trazer retorno ou um investimento que vai afundar o meu negócio, entendeu? Então, a gente tem que se posicionar dessa forma, né? Como algo que dá retorno para o empresário. Algo que eu verifico muito também é... Tem um cara que ele dá que é o retorno, né? Mas eu vejo o cara que é o inverso também. Que ele quer o retorno, mas sem dar nada em troca, né? Que aí também mora o perigo. Que é aquele esse cara é o sonhador, né? É o sonhador esse aí, não tem como. Que ele chega e fala, não, vamos lá, esse preço aí tá muito caro, que não sei o quê, porque a gente tem que ganhar junto. Se eu ganhar, você ganha também. Mas se eu perder, fica por aí, entendeu? 0 a 0. Ou seja, o cara quer que você trabalhe pra ele. De graça. De graça, né? Resumidamente. E se ele tiver algum benefício, aí que ele vai te pagar. Só que aqueles 3 anos que você às vezes passou trabalhando, por exemplo, no nosso caso, num processo judicial, foi por água abaixo, se ele perde, né? A gente fica lá prestando serviço de graça. E quando eu olho para outros tipos de serviço também, que é mais na área de serviço que tem esse tipo de negócio, né? Produto é difícil você ver, não, faz se eu ganhar, porque tá aqui o produto, se você quiser comprar, você compra. Mas esse empresário também, que ele é escasso, ele acaba entrando às vezes num dilema também de falta de noção de investimento dentro da empresa dele. Então, por exemplo, às vezes ele vai... Algo que a gente utiliza muito um software hoje em dia com o advento lá da inteligência artificial, a gente pode pegar às vezes um software para melhorar o processo interno da empresa, a parte de gestão financeira, gestão tributária, ou às vezes para auxiliar, às vezes num processo de criação ali no marketing. Então, o cara que ele não tem essa visão de que investir na empresa dele vai trazer algum benefício, ele também não vai crescer. Então, ele olha e fala, eu não quero investir nisso porque isso aqui vai me gerar custo desnecessário. Mas por quê? Porque ele não tem a visão de fato de crescimento. Eu vejo que muito empresário hoje em dia que não entendeu o que a tecnologia fez com o mundo dos negócios, é que ele acha que a metodologia que ele aplicava nos anos 80, 90 vai continuar fazendo o negócio dele perdurar. E isso é uma mentira. Só que ainda assim o mundo empresarial não é em sua maioria de jovens, né? Ele é composto por pessoas mais velhas. Então, naturalmente, as pessoas que geralmente têm mais destaque, quando eu falo de destaque, é de destaque de fato, que às vezes o cara ele pode achar, não, eu tô tendo destaque aqui porque eu tô faturando 10 mil por mês de lucro. Não. Quando eu falo de destaque, é o cara que tá conseguindo pegar a empresa dele que faturava, sei lá, 100, 200, 300 mil ano e fazer ela extinguir para algo muito maior, tendo um pensamento mais aberto. E da mesma forma, às vezes, se o cara que está faturando 1.000, ele entender que se ele melhorar o negócio dele, ele vai poder faturar 10, 20. Isso dentro da ótica de cada um, que às vezes o modelo de negócio do cara não vai fazer a empresa dele escalar, mas ele consegue melhorar. Então vejo que essa falta de entendimento desse cara também, que é muito escasso, muito centralizador, acaba dificultando, né, a empresa a se desenvolver. Mas esse claramente não é um público ideal para vocês, por exemplo, se vocês sabem disso, né? E até nisso, vocês têm que ter todo esse cuidado de comunicação, de posicionamento, porque a ideia é você filtrar já quem é o público ideal e quem não é. Então esse tipo de cara, ele já tem que estar claro para ele que vocês não são o ideal para eles, porque esse cara nem vai chegar até vocês, porque vocês querem atrair outro público, né? Sim, eu adoto esse discurso muitas vezes na hora de falar com o cliente o seguinte, que a gente gosta de furar o bolo do cliente, entendeu? Como assim? Porque o empresário, ele vê muito o advogado como um resolvedor de problema, é isso. Então, se ele tem um problema na empresa, ele procura advogado. Se ele tem um problema no contrato, procura advogado. Teve um problema com o fisco lá, com o governo, na parte tributária, ele procura advogado. Trabalhista, mesma coisa. E a gente tem um perfil diferente. A gente não gosta de ficar resolvendo problema. É claro que faz parte resolver o problema. Sim. Mas a nossa bandeira é da prevenção. Então, a gente pensa que, cara, a gente não vai só resolver o seu problema. A gente quer pegar o bolo lá da sua empresa e enfiar o dedo para ver se o recheio tá azedo ou não, entendeu? Saquei. Porque a gente quer ver se precisa algo a mais, a melhorar, ou se a gente pode fazer algo diferente para mexer. Então a gente tem um perfil mais proativo, né? De falar, cara, ó, isso aqui você tá fazendo errado e eu tô te avisando antes que o problema aconteça, entendeu? Porque aí depois o cara fala, não, mas você não me avisou e coisa e tal. Ou o inverso, né? O cara vai vir com outro problema pra você resolver. Então, quando eu falo isso de furar bola, é nesse sentido, da gente gostar de investigar o que tem por trás
para poder verificar se a gente pode fazer algo além do que comumente se olha para advogado, né? Então, ou seja, às vezes eu não vou dar um piquetaco na empresa do cara que não tem nada a ver com direito. Às vezes eu vou virar para ele e falar, cara, você precisa de um projeto de branding, entendeu? E aí o cara vai entender. Fala, essa marca tá ruim, né? Tá ruim. E eu acho que é isso. A gente pode, quando a gente estuda o meio de negócio, vive mais esse meio empresarial, a gente vê que o nosso serviço vai muito além da área que a gente atua, entendeu? E a gente tem um exemplo muito prático lá no escritório, que são as franquias de escola, né? E a gente atende uma rede de franquias de escola de inglês, que quando entraram pra gente, Deus me livre. Cara, era processo toda semana. Toda semana tinha trabalhista, então, foi tomando porrada atrás de porrada. Só problema. A gente chegou e falou, vocês têm que mudar o jeito que vocês não estão, né? Nem questão só do funcionário, né? Vocês têm que mudar o jeito que vocês estão contratando. Vocês têm que mudar o jeito que vocês estão adotando o seu funcionário. Vocês têm que mudar o estilo que vocês estão usando dentro da empresa para tratar o funcionário. A partir desse momento, mudou até a venda. Porque a gente conseguiu alterar coisas até dentro da relação de venda. Porque dentro dessa questão de venda estava tendo problemas também. E não eram problemas administrativos ali, mas realmente dava um pouco de dor de cabeça. Por quê? Ficava inadimplência, gerava PROCON. Então acabava dando um feedback totalmente negativo. Você entrava lá no Reclame Aqui, tinha gente reclamando. Então depois que a gente entrou, a gente conseguiu ajeitar a empresa, furar o bolo e viu que o recheio estava azedo e hoje ele tá docinho. Legal. Hoje ele tá perfeito. Cara, isso então, é assim, massa. obviamente que existem detalhes a serem feitos, porque às vezes o empresário também tem essa questão de não querer mostrar o problema que tá com ele. Tem muito isso também. Tem muito isso. O cara chega com você, fala um negócio, você fala, cara, você tá comigo há, sei lá, 6 meses, 1 ano. Por que você não me falou desse ponto? Você perguntando. Então, assim, tem esses problemas que a gente vai ajustando, mas se a gente for fazer um comparativo desse grupo de empresas que chegou pra gente do início até hoje, como é que tá? Pô, totalmente diferente, cara. É muito massa isso. Porque é até uma das coisas que a gente definiu, né, durante o projeto, que vocês seriam procurados para resolver, mas reconhecidos por educar. Porque por mais que vocês tenham essa bandeira muito forte da prevenção e tal, cara, naturalmente o advogado ele serve para resolver problema muitas vezes, né? Então o cliente até vai procurar vocês para resolver problema, mas isso vai ser só um jeito de vocês chegarem ao negócio dele e fazerem uma mudança muito maior. Então esse pessoal tava com muitos problemas, vocês resolveram, mas hoje eles têm uma consciência de negócio muito diferente do que antes, porque vocês ajudaram, né? Esse é o conceito da inteligência jurídica, né? Que é, assim, o advogado, ele tem um jeito de pensar nas coisas que não se aplica só a leis e a ações, mas ele pode aplicar isso para negócio, né? Até porque vocês são empresários. Antes de vocês serem advogados, vocês já empreendiam. Então isso é muito legal, né? Ver isso daí na prática, assim, como que vocês lidam. Cara, eu quero levantar uma outra bola aqui pra vocês cortarem, que eu acho que foi você que falou, Vini, que eu acho que é um tema muito importante quando a gente fala de empresa também, que é cultura, né? Cultura, muitas vezes a gente fala isso de maneira genérica, como o Henrique falou, né? A gente fazia às vezes umas reuniões com ele para definir umas coisas da empresa. Não, o que você acha sobre isso? Pô, isso aí tem que ter cultura, né? Mas... O que vocês querem definir? Definir a cultura. Mas agora falando de maneira séria, cara, de fato, a cultura dentro do ambiente de negócio influencia demais também. Ele deu alguns exemplos aqui de algumas situações que a gente já viveu, e isso influencia muito em como a empresa vai desempenhar as suas atribuições ali no dia a dia, se ela tem uma cultura bem definida ou não. Por exemplo, hoje, lá no escritório, que é o exemplo que a gente gosta de dar, porque é o exemplo que a gente vive, tá? A gente sabe qual que é a nossa visão, a gente sabe qual que é o nosso propósito com a MFL, a gente sabe qual é o cliente que a gente busca. Tá claro isso para você? Tá claro, e a gente fala isso na nossa linguagem do dia a dia mesmo. Então isso influencia muito como a gente vai pensar no nosso negócio nos próximos meses na hora de planejar, como é que a gente vai passar a nossa visão para um colaborador nosso que está lá com a gente. Então eu vejo que a cultura é algo muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Henrique, para a gente levantar essa bola, que eu vejo que a cultura no dia a dia ali da empresa, muitas vezes ela é um divisor de águas mesmo. É uma empresa que está estagnada e ela consegue, em cima da cultura, estabelecer algo ali que vai levar ela a um novo nível. Ela vai elevar, de fato, a empresa para lugares que ela não chegou, exatamente porque era uma empresa
sem identidade, né? Acho que a cultura tem muito a ver com identidade. Tem. Cara, assim, todo negócio, ele é feito por pessoas. Então, é o que se falaram, né? Não tem como fazer nada sozinho. O empresário que acha que ele vai fazer as coisas sozinho, ele nunca vai ter sucesso. E uma vez que você trabalha com pessoas, isso tem que ter uma união. As pessoas têm que ter um senso de propósito, um senso de pertencimento. Isso serve para tudo, para vocês como sócios, para os colaboradores de vocês. E para mim, cultura, cara, ela parte do sistema de crenças daquela empresa. Ou seja, o que vocês, enquanto criadores do negócio, enquanto donos ali, líderes, o que vocês acreditam? Vamos mapear isso. E a gente, né, lista essas crenças e entende isso. E quando a gente tem clareza, todos os outros pontos passam a ser baseados nisso. Então, naturalmente, vocês vão atrair colaboradores que se identificam com essas causas, com o propósito, com a missão, né, com os valores de vocês. E também vão repelir, né, outras pessoas que não se identificam com isso. Isso acelera muito a vida de vocês, porque evita de vocês contratarem a pessoa errada, evita da pessoa ser contratada e não se identificar e não produzir. Então, quando a gente tem pessoas que, assim, estão engajadas de verdade, é outra coisa, entendeu? Quando você tem uma pessoa trabalhando com você que não é só pelo dinheiro, ela também tem em mente o que ela quer fazer no mundo, o que ela quer mudar, o que ela quer deixar de legado, né? É muito importante. E aquela questão que eu falei sobre a diferenciação ser um desafio, cara, muitas vezes a empresa já se diferencia só por ter clareza disso. Tipo assim, a gente acredita nisso, essa é a nossa visão, é isso que a gente quer mudar no mundo e a gente vai falar sobre isso. Pronto. Às vezes só de fazer isso, essa empresa já se destaca no mercado, entendeu? Então é muito importante essa parte da cultura. É uma empresa que é muito forte nessa parte de cultura. Para mim, é um exemplo a ser seguido é a G4, né? Cara, G4 Educação, assim, a cultura deles é nítida. Quando você olha para a empresa, seja quando você precisa deles para fazer um curso, desde o atendimento, o cara lá, que vai ser o SDR, o closer deles, na hora que você vai fazer um fechamento de contrato lá com eles, você vê nitidamente a cultura. Teve uma vez que eu recebi uma ligação de uma menina da G4, que eu tava procurando lá um curso deles. Aí a menina falando comigo e no fundo umas buzinas, não sei o quê. Mas era porque eles tinham uma meta da venda da empresa. Então, ou seja, quem entra lá sabe qual que é a visão deles, qual que é a cultura, qual que é a meta. Por exemplo, até eu que nem sou da G4, eu sei que a meta deles é gerar mais de 1 milhão de empregos até 2030. Ou seja, por que você diz? Porque a cultura dos caras é muito bem estabelecida. Isso é importante. Você externar as suas metas, seus objetivos, as pessoas engajam com isso. Sim. Você nem faz parte da empresa, que é o que você falou, mas você sabe a meta deles, você acha o máximo e você, tipo assim, vai falar deles pros outros. Exatamente. Então, quando vocês saem falando que o propósito de vocês é descomplicar o mundo dos negócios, né, trazendo essa visão jurídica e tudo mais, as pessoas que se identificarem com isso, elas vão divulgar, cara. E o papel da marca é esse, né? A comunicação é você falar pros outros. A marca é as pessoas falarem sobre você, né? Porque marca é o que as pessoas estão falando sobre você quando você não tá na sala, né? É a sua reputação. Então, ao invés de você tentar ficar vendendo, as pessoas vendem por você, entendeu? Por que a Apple é uma empresa tão incrível hoje em dia, né, de resultados de negócio, assim? Porque eles têm um gasto muito menor do que todas as outras empresas do segmento com comunicação, porque eles não precisam, as pessoas vendem, entendeu? Eu compro um iPhone, saio falando para todo mundo, tenho o maior orgulho disso e começo a falar para os outros. Isso é marca, é orgânico, então você vai diminuindo cada vez mais o seu esforço, o seu custo para vender, né, para poder alcançar os clientes, né, através desse trabalho. E aí, Vini, o que você acha aí dessa... Não, eu só tô observando mesmo, porque cultura você já fala, né? Nem espaço pra falar alguma coisa, mas eu vi um podcast, inclusive, esses dias acho que é Thales o nome dele, da G4. É o Thales, Bicho, ele não tem uma cultura não, velho, ele tem uma coisa lá, meu irmão, que ele pode até dar um problema pra ele, a cultura dele ser tão forte. Mano. Porque ele desafia, velho. Ele chega, cara... Esse grupo aqui não serve pra trabalhar na minha empresa. Ele, tipo, envolvendo, por exemplo, até política. Cara, quem é desse ramo, desse lado da política não serve pra trabalhar na minha empresa. A minha empresa você tem que trabalhar 70, 80 horas. Eu vi até um advogado trabalhista reagindo, né? Falando, nossa, meu ouvido coça quando eu ouço isso. Porque, pô, sim. Extrapola um pouco. É perigoso. Mas é exatamente isso. O cara não tá preocupado com isso, porque ele sabe que a pessoa que tá trabalhando ali, apesar de estar fazendo algo ilegal, né? Ele não tá preocupado com isso. Porque aquela pessoa tá preocupada em bater meta, e essa pessoa tá preocupada em chegar na empresa cedo, e chegar no fim da tarde, e tá com a meta batida, e o cara apertar a mão dele e falar, no final do mês você vai receber sua comissão, no final do mês você vai receber sua gratificação. Então ele começa a caminhar junto com a empresa de uma forma que ele nunca imaginou.
Então ele começa a escalar na empresa, tem um plano de carreira da empresa, ele começa a subir. Então ele não está preocupado com quantas horas ele vai trabalhar. Sim. Ele não está preocupado com o que o chefe dele vai mandar ele fazer amanhã. Ele não está preocupado se ele vai ter que ser enviado para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Ele não está preocupado, porque o foco dele é estar na empresa. É o que ele quer estar na empresa. Então isso fala muito sobre a cultura da empresa, exatamente sobre essa questão de contratação, porque eu acho que tem muito empresário que peca nisso, que saiu uma pessoa, eu preciso contratar uma pessoa rápido, e aí mora o problema. Contrata uma pessoa rápido, pode contratar esse aqui, é amigo de fulano, que é amigo de ciclano, chega no final, não atende às expectativas, gera um custo para a empresa demissional, então acaba gerando algum imbróglio assim com a pessoa, às vezes, que acaba a pessoa entrando na justiça contra a empresa, acaba gerando mais custos, e isso diz muito exatamente sobre a cultura. Porque se a cultura da empresa estiver estabelecida e ela fizer uma só entrevista com a pessoa, ela vai saber se o posicionamento dela está alinhado com a empresa ou se não está. Cara, eu vou falar de uma outra coisa aqui que eu acho que entra muito nisso que você está falando e a gente pode olhar de duas formas diferentes. Uma coisa que tem que ficar claro para você, empresário, também assistindo aqui, é o seguinte: colaborador e prestador de serviço na sua empresa, ele é uma coisa inicialmente. Primeira coisa que ele vai ser na sua empresa que é o quê? Custo. O cara, quando ele entra, às vezes ele pensa, não, mas esse aqui ele vai fazer isso, aquilo outro, o cara na afobação. Mas primeiro de tudo, ele gera um custo. Enquanto ele estiver lá, ele é um custo. Seja como colaborador, que ele vai ter lá o salário, INSS, FGTS, entre outras coisas que ele vai pagar, ou um prestador de serviço que ele vai pagar ali no mês a mês. Então, o cara contratar, seja um prestador de serviço, seja um colaborador, sem fazer uma preleção de fato com excelência, buscando a melhor opção para ele está literalmente jogando o dinheiro da empresa dele no lixo. Porque ele está pensando, não é custo, porque eu estou pagando o cara, ele está me devolvendo com serviço. Não é, porque se você não estivesse gastando com aquilo à toa, você estaria, sei lá, X mil reais mais rico na sua empresa, entendeu? Sim. Então, o cara, ele precisa entender que, por exemplo, esse processo de contratação, seja ele de um colaborador que vai ser contratado via CLT ou um prestador de serviço, é fundamental que ele saiba quem ele está escolhendo, porque aquilo vai refletir na cultura da empresa. Sim, aquilo vai refletir no posicionamento, porque se você tem um cara que tem princípios completamente opostos ao que a sua empresa acredita, qual é o sentido dele trabalhar dentro da sua empresa? Você que está ouvindo, faça essa pergunta. Qual é o sentido de você ter alguém dentro da sua empresa, seja como prestador de serviço ou colaborador, que acredita em princípios diferentes que você acredita, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida empresarial? Nenhum. Esse cara só vai te trazer problema. Ele só vai detrair valor, cara. Ele só vai pegar o valor que você está tentando gerar na sua empresa e puxar para baixo. Exatamente. É tipo aquela coisa, né? É mais fácil você puxar alguém para cima ou alguém puxar para baixo, né? É óbvio que é mais para baixo. A gravidade puxa aí, já era. É física, né? Então, eu vejo que esse é um assunto que é assim, muito relevante. E quando a gente ouve o Thales, por exemplo, que é uma referência, falando sobre isso, por mais que gere situações indesejadas com determinadas parcelas da população, no fim o que importa ali é que ele está passando a mensagem que ele quer passar. Olha só, eu acredito nisso. Se você não acredita, você vai ter o seu lugar para viver, entendeu? Só que eu não sou obrigado a fazer com que eu viva com que eu não quero viver, ali dentro da minha empresa e tudo mais. E eu até queria pontuar sobre isso, porque provavelmente vocês já viram pessoas criticando ele, falando mal. Com certeza. Porque isso gera um hate, né? Só que o hate, ele é um elemento fundamental para a construção de marca. Porque quando você tem claramente um público que odeia a sua marca, tá contra você, naturalmente você também tem outro público que tá amando e tá, tipo assim, brigando por você, pela sua marca. Quando a gente fala sobre construção de comunidades, né, a gente tem alguns elementos, e um deles é os inimigos, né, os descrentes, né, daquela causa sua. Então, uma vez que você se posiciona, cara, quanto mais forte for esse posicionamento, mais as pessoas vão criticar e ter ódio, e ao mesmo tempo mais as pessoas vão amar. Então você vai polarizando isso, né? E isso acontece muito nas redes sociais, cara. A gente já viu aí muita gente ser cancelada, essas coisas e tal. E isso gera ao mesmo tempo um movimento muito positivo de gente que é a favor e muito negativo de gente que é contra, né? Mas isso é muito bom. Pro cara que tem uma visão fria de negócio, ele tem que estrategicamente entender, tá, com quem que eu vou brigar para propagar essa mensagem minha e quem eu quero atrair como aliado meu.
E aí você começa a fazer isso de forma intencional. Muita gente, cara, faz isso de forma intencional. A gente olha assim, a gente fica vendo, pô, fulano tá sendo cancelado, meu Deus e tal. Não, às vezes você vai ver uma estratégia de negócio do cara que ele já pensou, tem tempo isso, né? Tem muitos exemplos, assim, que fazem isso. Então é muito legal isso, cara. E você falou dessa situação do inimigo, né? E eu já lembrei logo, quando você estava falando, eu falei, a MFL tem o seu inimigo. Tem o inimigo. Fala um pouco sobre o inimigo da marca de você. O inimigo do MFL, né? O vulgo Senhor Pato. Não, mas a gente falou disso. Explica aí sobre o Pato, explica aí. No nosso projeto lá de brand, né? A gente começou a falar sobre isso, né? O que a gente é contra e tal. E aí, uma hora eu levantei o dedinho assim, né? Eu falei, espírito de pato. Aí todo mundo, o que é esse espírito de pato? Não sei o quê. Aí eu falei, cara, o pato, ele quer voar, cantar e nadar. Porém, ele não faz nada direito. Então, o espírito de pato no meio empresarial é exatamente o empresário que ele quer fazer tudo, né? Então, o empresário que a gente não quer na MFL é esse cara, que ele quer fazer tudo. Centralizador. E é o cara que ele acha que ele é o dono da verdade. E no final, a empresa dele lá tá indo ao léu. E esse termo, né? Cara, eu ouvi isso, eu devo muito isso como gratidão. É um cara que eu tenho muito respeito e admiração, que é um professor meu, Diego Pimenta. E ele, uma vez, na época eu ainda não era advogado, eu estava trabalhando em 2 escritórios como estagiário e estudava, né? Fazia faculdade e tal. E na época era pandemia também, um monte de coisa. E eu tava tentando ele trabalhar porque eu queria aprender, mas eu também tava olhando um pouco o fato de poder ganhar um pouquinho mais como estagiário e tudo mais. Eu lembro que eu liguei pra ele uma vez e ele é sempre muito sincero nas opiniões dele. Ele fala, quer você goste, quer você não goste. E aí ele falou bem assim, ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou, Renan, você sabe que você tem que sair desse emprego, né? Porque você tá parecendo um pato, rapaz. Quer fazer tudo, faz nada direito. Só que ele falando isso comigo em forma de esporro, né? Caraca. Tá fazendo tudo errado, não sei o quê. Faz o negócio direito. Se você quer um objetivo, você tem que traçar uma meta. E cara... Começou lá, então, essa ideia. E como isso influencia a nossa vida, né? Às vezes, tá perto de pessoas que nos dão uma ótica diferente, faz a gente elevar a nossa vida para um outro lado. E aí, quando vem a MFL e tal, a gente foi olhando, né? E a gente tem isso aí como um bordão, né? Que a gente gosta muito, né? O patinho com mas que é muito verdade. No fim, a gente luta muito contra isso. É um inimigo nosso, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Porque a gente não acredita que nesse formato, ou seja, o empresário que quer fazer tudo, que quer achar que sabe de tudo, é o cara que vai conseguir ter sucesso. Pelo contrário, é o cara que entende que ele precisa de pessoas com ele, precisa de gerar valor de maneira diferente, com pessoas diferentes, pessoas melhores que ele. Cara, eu acho maravilhoso quando eu conheço alguém que é melhor do que eu em alguma coisa e que essa pessoa eu posso trazer ela pra dentro da MFL pra ajudar em algo. Porque sim, eu não sou sabe tudo, entendeu? Você não quer que o negócio dependa de você, cara. Justamente. Eu oro pelo dia no qual eu vou ter milhares de pessoas fazendo coisas pra mim que eu poderia... E eu tá lá focando em outra parte do negócio, mais tranquilo. Focando só em direcionar. Exatamente. E aí, Vini? Só deixar um recado pro Pato hoje, que a gente não tá repelindo você da MFL não, tá? Justamente. Se você quiser deixar de ser um pato, né? Se você quiser deixar de ser um pato, aí sim. Uma águia. Eita, eu ia falar o cisne e ele falou a águia. Cisne, rapaz, é a águia aqui, filho. Visionário. Boa. O empresário tem que ser visionário, não tem que olhar pra agora, tem que olhar sempre pra frente. E águia mesmo, porque a águia tem o quê, ó? Foco. Lá na frente. Exatamente. Quiser se tornar uma águia, pode contar com a gente. Com certeza a gente tem o caminho traçado para você conseguir se transformar nessa águia, né? Mas se quiser continuar sendo um patinho, é melhor... Se quiser continuar sendo... Vai no advogado mais barato ali. Vai no da esquina. E aí a gente tava falando, né, sobre a zoeira aí do pato e tal, que na verdade é uma coisa muito séria, né? Porque eu vejo que tem muitos empresários que sofrem com isso. E qual que é o plano, assim, de vocês enquanto MFL, né, enquanto escritório aí, para poder transformar esse cara, pra ele sair de ser um pato que faz tudo no negócio dele e se transformar nessa águia aí que vocês estão falando, que é o cara que só direciona o negócio e tem um negócio independente? Cara, então, interessante essa pergunta, porque hoje no universo, assim, da advocacia, a gente tem alguns paradigmas que a gente tenta quebrar todos os dias. A gente obviamente, já quebrou essa questão da burocracia, porque a gente não é um escritório nem um pouco burocrático. Então a gente tem um acesso muito fácil pra gente.
E tem um outro porém, que é a acessibilidade. Então, a gente, durante esse processo de branding, a gente conseguiu analisar algumas coisas dentro desse mercado. E a gente fez um quadro lá, no nosso quadro lá que a gente fica riscando, falando exatamente sobre o porquê que o empresário não tem um serviço jurídico. O porquê? O que a gente tem que eliminar? O que a gente tem que aumentar? Boa. A gente estava tentando achar o nosso mar azul ali, né? Uhum. Nosso oceano azul. Então, nessa busca que a gente foi vendo, por que o empresário tem uma contabilidade e não tem um serviço jurídico? Porque ele vê o serviço da contabilidade como essencial, o jurídico não. Mas por que ele vê o serviço jurídico como não essencial? Uhum. Porque o serviço jurídico, na cabeça do empresário, ele pode até achar que não é essencial, mas ele sempre quer um serviço jurídico. Ele só não consegue demonstrar, mas ele sempre quer. Só que ele sempre esbarra numa barreira enorme chamada preço. Uhum. E a gente tem um público-alvo aqui que a gente consegue atingir, que ele só não está vindo pra gente por causa do preço. Então o que a gente pensou? Vamos criar uma estratégia, um serviço que a gente consegue reduzir o preço drasticamente para um serviço de assessoria jurídica do mercado, que a gente consiga atender essas pessoas nos mesmos moldes. E é o pessoal que está numa fase mais inicial de negócio. Exatamente. Né? Exatamente. Você pode até expandir um pouco, uma empresa que tenha até um tamanho já legal, que já esteja no mercado há muito tempo, só que realmente não teve essa proximidade de conseguir chegar e fechar um serviço jurídico. Então, a gente simplesmente quebrou essa barreira do preço assim, pisamos nela, código de ética do AB, calma, não tô falando nada, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente criou um produto, na minha visão, perfeito. A gente criou um produto perfeito. Uhum. Que a gente criou uma assessoria jurídica acessível, que é o Ágil, que assim, a gente oferece serviço como qualquer outra assessoria jurídica, e às vezes tem empresário que está pagando pelo mesmo serviço, até um pouco pior, né, por um valor muito mais caro, ou ele está procurando no lugar errado. Que a gente criou esse produto exatamente para atender o empresário que se esbarra na barreira do preço. Uhum. E a gente criou esse produto exatamente para confrontar no mercado, porque assim, eu te garanto que se um empresário vir e fazer uma reunião com a gente e entender um pouco mais sobre o Ágil, eu te garanto que ele não sai sem um contrato fechado. Uhum. Porque ele vai vai criar uma identidade de valor na empresa dele, junto com esse produto, que ele não vai querer sair dali sem esse produto, porque é muito custo-benefício, cara. É muito custo-benefício. Só para entender esse ponto, né, elucidar, na verdade, lá vai a linguagem do advogado, né? Explicar melhor essa situação. Traduz, advogado. Mas o cara que ele é águia já, igual a gente tava falando, ele não se alimenta mais com a minhoca, né? Como um filhotinho. Uhum. Ele precisa se alimentar com algo mais robusto. Então, quando o Vini fala do empresário que precisa de algo assim, é o cara que ainda está engatinhando nesse ponto do jurídico, ele precisa, mas ele não entendeu ainda como ele vai acessar isso, porque ele acha que ele não tem condições de acessar. Sim. Então a gente pensou em algo que pudesse, de fato, quebrar essa barreira, né, de acesso, onde o cara ele vai poder ter aquele serviço, vai caber dentro do orçamento dele, e aí quando ele for crescendo, for se tornando águia, aquilo que tinha algumas limitações, mas que atendia ele, prestava um excelente serviço, vai crescendo junto com ele, isso é natural. Então o que a gente quis fazer? O quê? Olha, o cara não tem acesso porque já chega já com o pé na porta muito distante do que ele consegue no dia a dia dele. Então, então vamos conseguir acessar ele de uma outra maneira, onde ele vai ter acesso e vai poder ficar tranquilo e feliz. E no momento que a empresa dele for crescendo, aquilo ali vai crescer junto, naturalmente. E quando ele precisar de algo mais personalizado, uma coisa muito mais exclusiva, mais robusta, ele tem outras opções com vocês, mas a porta de entrada é essa, né? Justo, porque a gente não precisa apenas atingir um perfil, né? Tanto que quando a gente fez o nosso ICP, né, que é o perfil de cliente ideal, a gente não tem um exato, porque o nosso é um grupo, é algo muito maior, é uma tribo, né, que é essa tribo aí dos empresários. É a comunidade. Que às vezes estão em diversos lugares diferentes da carreira ali. Já está num posicionamento mais relevante, então ele precisa de algo, por exemplo, uma assessoria jurídica mais robusta.
Outro está numa fase inicial, mas que se ele tivesse uma assessoria em coisas pontuais, aquilo facilitaria o crescimento dele, que é o quê? A liberdade dele de direcionar a evolução do negócio, é ele conseguir, de fato, ter autonomia para poder fazer o que ele faz de melhor. E aí, nesses pontos que às vezes ele ficava se preocupando, ele vai ter alguém ali que vai dar aquele suporte para ele e ele vai ficar bem. E no momento que ele crescer, aquilo vai crescendo junto, né? Então, acho que isso era algo bem interessante que você falou. É muito massa, cara. Acho que o custo-benefício é muito... Tipo, quando o cara compara o quanto que ele vai estar pagando, quanto que ele vai estar recebendo de benefício, é uma coisa que não faz sentido a pessoa não entrar nisso. Tem uma percepção de valor ali que ele não teria de um serviço jurídico. É aquela comparação que eu sempre faço, né? Do serviço jurídico e o serviço contábil. Na teoria, esses dois serviços, eles andam juntos, né? É ideal para o funcionamento da empresa ela ter o serviço jurídico e o serviço contábil andando junto. Até porque eles se comunicam, de alguma maneira eles se comunicam. Sim. A gente tem, inclusive, a parceria com a Viria Contador e com a Nil Conte, que diversas vezes a gente se comunica entre clientes que a gente tem em comum, exatamente por alguns problemas ou algumas soluções que a gente tenta achar, que esses serviços eles simplesmente se completam. Eu preciso que você me mande essa informação. Não, mas essa informação aqui eu também preciso da parte jurídica. Preciso de um aval aqui, preciso de um aval ali. Então, esses serviços, eles caminham juntos de fato. Então, o AJA, ele veio para simplesmente conseguir mostrar essa percepção de valor no empresário, que o serviço jurídico também é essencial na empresa dele. Uhum. Porque tem, como eu falei, tem essa cultura enraizada hoje nos empresários, que o serviço jurídico ele não pode ser acessado por ele hoje, porque ele é muito caro. E, de fato, o serviço jurídico empresarial, ele é muito caro. Se você for olhar em qualquer outro escritório, os serviços que eles vão te cobrar vão ser uns valores bem acima, em qualquer situação de empresa. Então, é exatamente por isso que a gente criou o AJA, para fazer com que esse empresário entre na MFL e comece a engatinhar no projeto dele, e quando ele começar já a bater asa, ele consiga subir um pouco de nível ali no nível da assessoria jurídica, que atenda exatamente a empresa dele. Obviamente que se a empresa dele continuar dentro dos padrões e não precisar de um serviço mais amplo, não tem problema nenhum, ele pode continuar tranquilamente no AJA, porque tem empresário também que o foco dele é só ter a família dele bem, os funcionários ok, e não almeja um futuro brilhante. Tem empresários que são assim, tem empresários que são mais conservadores. Então, mas tem aquele empresário que ambicioso, tá com a visão no topo, com a visão lá em cima, que ele realmente, quando ele entrar através do AJA e a empresa dele começar a alavancar, ele vai precisar fazer uma adaptação no serviço jurídico, porque a empresa vai crescer e o serviço jurídico ele tem que ir continuando com o crescimento da empresa. Muito massa isso daí que vocês fizeram, né? Porque o que seria um grande salto para o empresário, né? Ter acesso a isso já é só um pequeno passo que ele tem que dar para poder ter esse acompanhamento. E o que você falou de vocês terem parcerias, né, com contabilidade e tudo mais, cara, isso agrega muito valor pro empresário, porque é um saco, assim, ele tem que ficar fazendo esse meio de campo. Eu falo com o advogado, aí eu tenho que falar com agora o contador, aí eu tenho que falar com não sei quem agora, depois... E aí vocês fazerem esse trabalho de conexão, né, entre os parceiros e tal, isso aí agrega muito valor, cara, para qualquer pessoa. Exatamente. Essa questão aí do serviço da contabilidade caminhando junto com o serviço jurídico, genial. A gente já teve diversas situações que aconteceram que a gente viu, inclusive clientes do AJA, que vieram da Viria Contador, que tem uma relação de custo-benefício muito parecido com a AJA, que é uma contabilidade online, que é uma contabilidade que te dá acesso a você conseguir fazer as suas próprias movimentações dentro da sua empresa. Então, ele caminhou muito junto com o AJA, porque eles têm o mesmo foco. Porque a Viria Contador, ela é uma empresa de contabilidade online, mas que foca também nesse empresário que está no início, no meio, que ele está realmente engateando ali. Só que tem a Nil Conte, que já é uma contabilidade física, que atende empresas maiores. Então, na teoria ali, é um pouco diferente quando você aumenta o seu degrau, porque você vai para uma contabilidade física, mas já dentro do nosso escritório vai ser uma adaptação realmente nos serviços, né? Porque ali no AJA tem uns serviços um pouco limitados, apesar de serem totalmente compreensíveis dentro do planejamento do empresário, ele tem uma limitação exatamente por causa do valor. Obviamente que a gente tem planos dentro da MFL
que vai te atender de forma ilimitada, mas a gente tem o ágil também que pode te atender de uma forma limitada, totalmente tranquilo dentro da sua empresa. Isso tudo é porque vocês não querem que o empresário dê um passo maior do que a perna. Né? Exatamente. Então você tem opções hoje de serviço para o cara de acordo com o momento do negócio dele. Sim, por exemplo, já teve cliente que chegou pra gente querendo uma assessoria jurídica e a gente ofereceu o ágil, não uma assessoria jurídica. Sim, sim. Óbvio que o ágil é uma assessoria jurídica, mas estou falando assessoria jurídica completa, no caso, né? Porque o perfil da empresa se encaixa inicialmente ali. Então, exatamente, a gente não está querendo usufruir do seu dinheiro ali a qualquer custo. Eu estou querendo que você cresça, eu estou querendo que você decole. Resultado. Então, a partir do momento que você começar a crescer, a sua assessoria jurídica vai aumentar, vai crescer, os seus serviços vão precisar ser maiores. Mas agora que você está iniciando, reduz seu custo, entra no ágil, que vai ser a melhor opção para você vai conseguir alcançar seus objetivos e assim que você for caminhando degrau a degrau, você consegue ir alimentando um serviço jurídico maior. Muito massa, cara. E isso aí também eleva muita percepção de valor sobre vocês, esse compromisso de vocês com o resultado. Né? De tipo assim, eu não vou te vender uma coisa que eu sei que não é o ideal para você, que é o que muita gente faz. Né? Então, quando você chega e fala um não desse pro cliente, tipo, o cara quer comprar os produtos mais caros, você fala, não, o mais barato vai resolver. O cara olha e fala assim, caraca, nunca vi ninguém fazer isso aqui comigo, cara, vocês são diferentes mesmo, né? E isso é uma das coisas que eu também prezo muito no meu negócio, assim, quando eu vou fazer um projeto de marca, eu converso muito com o cliente antes para poder entender, porque eu realmente não quero que ele dê um passo maior do que a perna, eu quero que o meu produto venha na hora certa para ele ter o resultado que eu espero de verdade, né? Sim, até porque se a gente oferece algo que em tese vai ser mais oneroso para ele não consegue perceber o valor em cima do valor que ele tá pagando, no final isso vai ser ruim para nós. Isso aí. A gente tem essa visão de oferecer o que o cliente precisa é o ideal mesmo. E proteger a reputação. É isso. É isso aí. Gente, foi muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade. Então eu queria agradecer aí vocês dois aí por estarem nesse momento com a gente, o Henrique, o Vini. E é isso. Muito obrigado. Valeu demais. E vocês, um abraço e até a próxima.